Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação, na Santa Palavra de Deus. E hoje a nossa meditação é no livro de Atos, Atos, do qual muitas versões, ou algumas versões, fala Atos dos Apóstolos, Então, é a mesma mensagem, é a mesma palavra, é a mesma carta, é tudo a mesma coisa, Então, algumas versões bíblicas trazem como Atos dos Apóstolos, outras traz apenas Atos, Como tem muitas versões que nas epístolas, trata de primeira epístola de João, primeira epístola de Paulo, de Pedro, primeira epístola de assim vai, Então, é livro de Atos, Introdução à ascensão de Jesus, Versículo 1 da carta de Atos, Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, pois depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Jesus afirmou desta forma, que esperasse em Jerusalém para que pudesse receber a promessa do Pai que dele ouvissem, Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, e Tiago, e João, e André, e Filipe, e Tomé, e Bartolomeu, e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro do meio dos discípulos,
ora a multidão junta, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, né? Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, esta carta de Atos dos Apóstolos é a carta, né? Digamos assim, a carta que tem um resumo de tudo quanto os apóstolos fez e viveu, né? Junto com o Senhor Jesus, né? E após, né, Jesus ter sido morto, crucificado, e ter ressuscitado ao terceiro dia, e subido aos céus para junto do Pai, né? E estar sentado à direita como ele está, né? E Jesus está ali exatamente na ordenança que o Pai deu a ele, dizendo, né? Lá em Salmo 110, verso 7 está escrito, né? Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabeiro de teus pés. Ou seja, até que seja liquidado todos os inimigos do Senhor, né? Para que o Senhor possa tomar posse em definitivo no seu trono de glória, né? Isto acontecerá e ocorrerá, né? Exatamente no arrebatamento da igreja, né? E os apóstolos, né? Então aqui nesta carta onde tem resumido, né? Existem coisas também que foram feitas, né? Que não está tudo aqui, né? Mas aqui tem um resumo, né? Da maior parte, ou do grosso, digamos assim, né? E aí a palavra aqui nos traz de forma clara e transparente, dizendo o seguinte, né? Introdução à ascensão de Jesus, né? Ou seja, a introdução dessa carta é a partir de quando Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou o terceiro dia e apareceu aos apóstolos, né? E aí, a partir daí que foi escrito exatamente a introdução desse livro e a saída, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E quem é que disse isso? Quem é que está dizendo isso? Quem é que escreveu isto, né?
foi o evangelista Lucas, irmãos. Muitos e muitos irmãos, né, confundem, acham que é a carta do Atos dos Apóstolos, né, confundem ou não sabe ou chuta e falam que foi Paulo que escreveu, né. Então, para aqueles que têm dúvida ou para aqueles que não sabem, quem escreveu a carta de Atos ou Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas, viu, irmãos, tá? Foi Lucas que escreveu a carta, o Ato dos Apóstolos, né? E aí ele continua dizendo, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo e aos apóstolos que escolhera, né? Ou seja, aos 12 que o Senhor escolheu, né? O Senhor escolheu os seus 12 apóstolos, os quais conviveram com ele durante 3 anos, né? E a gente vê aqui de uma forma geral que o Senhor, né, quando tudo é propósito de Deus, cada um desses homens que foi escolhido apóstolo, né, são as 12 colunas da igreja, né? Sobre esta igreja o Senhor fundou, né, implantou a sua igreja aqui na terra, a igreja de Cristo, né? A igreja que partiu do Novo Testamento para frente, né? Mas ela é desde sempre, desde a eternidade, né? Então, de modo que ela abrange tudo, né? Mas o Senhor fundou a sua igreja, a verdadeira igreja de Cristo, né? Esta igreja do tempo da graça, ela é fundada de Cristo para frente, e as 12 colunas desta igreja são os 12 apóstolos, dos quais o Senhor deu todos os mandamentos a eles, por isso eles são os nossos mestres na implantação da igreja aqui na terra, né? O verdadeiro mestre é o Senhor Jesus, tudo foi dado por ele, sem ele nada foi feito, né? E nós somos discípulos de Cristo, né? Mas os apóstolos receberam a incumbência de abrir igrejas aqui na terra e deixar implantado de forma definitiva, né, as igrejas com as portas abertas para que pudesse a salvação de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Nele crê em quem? Crê em Jesus Cristo, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o nosso único e suficiente Salvador, né? Foi ele quem derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por nós, por cada um de nós e por todos nós, né? Para que pudéssemos alcançar a salvação pela vida eterna, né? Foi o justo morrendo pelos injustos, né? Então, por isso a palavra de Deus pergunta, você sabe o valor de uma alma, né? Então, de modo que Jesus derramou o seu sangue pela salvação das nossas almas, né? E aí ele continua dizendo, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. Ou seja, depois que Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou após o 3º dia, que ele apareceu aos apóstolos, ele ficou na terra ainda durante 40 dias, ensinando, passando as últimas instruções após esse período todo, né, de tudo que ele tinha passado, né? Ele ficou durante 40 dias implantando a igreja dele aqui na terra, né? Aparecendo aos apóstolos, apareceu para outras pessoas também, muitas pessoas, muitos discípulos, né? Implantando, acertando, corrigindo tudo, para que tudo transcorresse na mais perfeita ordem e decência, como graças a Deus transcorre até hoje no coração daquele e daquela que verdadeiramente teme a Deus, né? E aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Assim como o profeta Daniel, que nós fechamos ainda ontem, vocês viram que palavra linda, maravilhosa no fechamento da mensagem, o anjo dizendo que Daniel iria até o fim, que ele dormiria, repousaria, né? Mas a sorte dele estava selada, né? Então, quer dizer, nós precisamos também buscar de Deus essa graça, para que nós tenhamos também a nossa sorte selada da mesma forma, né? E estando com eles, determinou Jesus, né? Determinou os apóstolos, né? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim
ouvistes, né? E que promessa foi essa que Jesus recebeu do Pai, né? Pela boca de Jesus os apóstolos recebeu, né? Ouviram e receberam, né? Jesus disse para os apóstolos, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto vos recebeis poder, né? Esse poder seria, irmãos, o batismo no Espírito Santo e com fogo, né? Os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo quando Jesus apareceu aos 11, ali que entrou com as portas todas fechadas, trouxe a mão na boca na altura do queixo e soprou sobre eles e disse para eles: recebais o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, eles receberam o Espírito Santo. Mas ser batizado no Espírito Santo com fogo é algo mais abrangente, é mais forte, né? E aí Jesus disse para eles, né? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias, né? Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Por que Jesus mandou, né, que os apóstolos ficassem em Jerusalém, né, permanecessem lá, né, até que do alto recebessem poder, para tornarem homens corajosos? Já disse isso várias vezes. O homem que tem o Espírito Santo, que é batizado no Espírito Santo e com fogo, ele é um homem corajoso. Ele morre por Cristo, pela sua palavra, por amor a Cristo. Ele enfrenta tudo que for de perigo para poder defender o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Os pés descalços, descamisados, as pessoas pobres, carentes, necessitadas deste país. O homem que tem as virtudes do Espírito Santo, né, dada por Jesus, né, da promessa do Pai, ele é um homem corajoso, né? Por isso que Jesus disse que nós seríamos testemunha do Senhor em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e em toda a face da terra nós seríamos suas testemunhas. Homens fortes, corajosos, poderosos no poder de Deus, temente a Deus, né, amando a Cristo de corpo, alma e espírito, de todo o coração, de todas as nossas forças, nosso entendimento, né? Então, esses são homens corajosos que não negam Jesus por nada. Então, nós seríamos e somos testemunhos do Senhor, né? Na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e em toda a face da terra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E assim aconteceu com os apóstolos. É coisa linda, é coisa maravilhosa. Eles permaneceram unidos ali junto em oração o tempo todo. A palavra de Deus afirma que isso ocorreu durante 10 dias consecutivos. E aí receberam o batismo no Espírito Santo, né? E quando dizia isto, Jesus falou isso para ele depois de 40 dias, né? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, né? Jesus falando com ele, de repente Jesus começou a levantar, começou a subir, e foi subindo, e eles com os olhos acompanhando Jesus, a ascensão de Jesus, né? E de repente uma nuvem veio e cobriu, e eles não teve mais vista para ver Jesus, né? E a partir daquele momento que eles não viu mais, baixaram os olhos, e estava do lado deles 2 varões que conversou com eles e disse o seguinte: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir
assim como para o céu o viste ir. Ou seja, enchendo o coração dos apóstolos de fé, de gozo, de esperança, de confiança e de paz, de que Jesus foi, mas que ele voltaria, assim como ele prometeu. Não tem como o homem duvidar, passando por essas coisas todas. Ele crê de todo o coração, ele crê de toda a sua alma, ele crê de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Ele crê piamente que tudo isso realmente vai acontecer. Né? E assim foi passado para os apóstolos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ou seja, no arrebatamento da igreja, o Senhor virá encontrar com nós nas nuvens, com toda certeza, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Né? Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Ou seja, foi o lugar designado por Jesus para que eles ficassem ali, né, até que do céu recebesse poder. Foi para o monte o qual Jesus, durante os 3 anos, subiu frequentemente a orar ali ao Pai, a falar com o Pai, levando com ele vezes todos e algumas vezes apenas João, Pedro e Tiago, né? Glória a Deus, aleluia. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, João e Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas, ou seja, Jesus escolhera 12 apóstolos, né? Mas um dos 12, que foi o que traiu Jesus, né? Ele suicidou-se ainda com Jesus ainda vivo, né? Quando Jesus foi condenado, que ele viu que Jesus foi condenado, após ele ter entregado Jesus, né, ali ao sacerdote, aos soldados do sacerdote Caifás, né? Então, após ele ver que Jesus foi levado preso, ele acompanhou ao longe, acompanhou. Quando ele viu que Jesus foi condenado à morte, ele amargurado ali, né, angustiado, triste, aborrecido, né, ele suicidou-se, né, ele foi lançado pinchou as moedas dentro do pátio, né, e pulou de uma determinada altura, lá se esborrachou, se arrebentou tudo, né. E aí os apóstolos falaram: não podemos deixar 11 apóstolos, o Senhor escolheu 12, tem que ser 12, porque ele já tinha entendimento e sabia que a igreja de Cristo precisava, ela era e é de 12 colunas, né? Então, de modo que como os 12 filhos de Jacó representam as 12 tribos de Israel, trarei essa mensagem no outro dia, né? E a igreja de Cristo implantada na terra tem que ter também 12 colunas, né? Então é uma coisa puxa a outra, vai acompanhando, uma sucedendo a outra, e é tudo propósito de Deus, né? São mistérios de Deus que ao homem não cabe tentar entender, né? Como o Senhor falou agora há pouco atrás aqui, né? Que os apóstolos queriam saber sobre o que o Senhor faria sobre Israel. O Senhor disse, né? Que não era da nossa conta saber, né? O Senhor afirmou isso, né? Os quais lhe disseram: varões Galileu, né? Glória a Deus, Jesus, para que nós tivéssemos, né? A palavra afirma em outra carta, para poder resumir aqui, para simplificar as coisas, né? Que não nos convém saber mais do que devemos saber. Saber apenas aquilo que nos convém saber, nada mais. É simples assim, né?
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Matias, aí como tinha que escolher mais um, o que Pedro fez? Pedro, tomando a iniciativa, falou com os apóstolos, com os outros 10, e disse para ele, né? Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas, que foi aquele que traiu Jesus e suicidou-se, né? E naqueles dias, levantando-se Pedro do meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Era exatamente os que estavam reunidos, ficaram em Jerusalém, reunidos, orando para ser batizado, para receber o poder que vinha do alto. Eles não sabiam, não tinham certeza como é que se daria isto, né? Mas obedeceu a ordem que Jesus deu. Ficai em Jerusalém até que do alto vão receber esse poder, né? E ali eles ficaram, né? É claro que o Espírito Santo nos revela, nos mostra, nos conduz, nos dirige, e a gente obedece. É simples assim. O servo de Deus, o verdadeiro servo, ele tem o perfeito entendimento daquilo que Deus quer de nós, né? E naqueles dias, levantando-se Pedro do meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: apóstolos eram 12, eram 11, porque um tinha morrido, né? Mas todos que estavam ali eram discípulos, os 120, né? Varões, irmãos, Pedro diz para eles, convinha que se cumprisse a escritura, que o santo predisse, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Davi profetizou isto centenas de anos antes de Cristo nascer. Muitos anos, coisa tremenda, é coisa maravilhosa, é coisa de Deus, né? E ele continua dizendo, porque foi contado conosco, alcançou sorte, né? Alcançou sorte neste ministério, né? Ele falava isso de Judas. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, do pecado, né? E precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu bispado. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, o que Pedro disse com isso, irmãos? Que precisava escolher, né, um outro apóstolo, um outro irmão daqueles que estavam ali para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, o traidor, ou aquele que traiu Jesus, né? Mas tinha que ser um varão que desde o que tinha começado, que tornou-se crente, tornou-se, como o povo diz por aí, evangélico, tornou-se crente desde João Batista, que foi batizado lá atrás por João Batista no Rio Jordão, que começou com eles, e desde o primeiro dia fez parte da Igreja de Cristo naqueles 3 anos, né? Permanecendo firme e fiel a Cristo, não desviou por um dia sequer, né? Foi escolhido desta forma o homem para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. A palavra aqui é clara e transparente, não deixa dúvida nenhuma. Isso serve inclusive de exemplo para nós, para escolhermos homens para ocupar cargos na igreja.
a verdadeira igreja de Cristo. Temos que escolher homens dessa forma, dessa maneira, né? Temos que escolher dessa forma. Isso aqui nos ensina como devemos escolher homens para ocupar cargo. Para ser membro da igreja, qualquer um pode ser membro. Todos pode e deve ser e pode participar do corpo santo de Cristo normalmente, desde que esteja em santidade, corpo, alma e espírito. Mas para ocupar cargo, para ocupar lugar, posição na igreja, temos que ter esse entendimento e respeitar isso, irmãos. É necessário termos essa vigilância, né? E aqui Pedro fala, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, ou seja, que foi batizado lá atrás por João Batista e permaneceu desde o primeiro dia, convivendo junto, conhecendo a fundo Jesus, sabendo de todas as coisas, vendo tudo, perseverando com eles em todas as coisas, né? E um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição, ou seja, participou do princípio, durante e também do fim, aquele dia que podemos chamar dessa forma, né? Na verdade era o princípio, não era o fim, né? Mas no cumprimento do ministério de Jesus, que tenha participado o tempo todo, incessantemente do ministério de Jesus, juntamente com eles, né? E apresentaram dois. Aí os irmãos, evidentemente, que nesta hora toda a igreja participa, porque é impossível um servo de Deus apenas, um pastor, é impossível apenas o pastor da igreja saber tudo sobre todos, né? Porque ele não convive com as pessoas, convive durante o culto, né? E depois esporadicamente, uma vez ou outra, encontra aqui, ali ou lá, né? Mas de um modo geral, as pontas se ajuntam, né? Como a palavra de Deus afirma, né, noutra mensagem, os olhos de Deus estão em todo lugar, né? E assim aconteceu. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.